Olá pessoal do Extensivo Noite, tudo beleza? Frente 1, tá? Módulo 13, 13 é o número da sorte para alguns, para azar, sei lá. É um módulo de um assunto bastante interessante. Eu estou dividindo ele em duas equações, duas partes, perdão, e a gente vai acabar dando uma olhada nisso. Olha eu aí, tá? A gente vai acabar dando uma olhada nessa matéria. A minha sugestão, e aí eu já vou tentar vender meu peixe aqui, essa aula ele chamou de balística, né? Esse módulo está chamado de balística na sua apostila, que tá certo, tá correto, né? Isso aí vem da origem do assunto, que era realmente de lançamento de projétil, né? De você tentar acertar uma bala de canhão, uma fortificação, né? Atravessar a parede em termos de altura da muralha, tá? Então a origem é essa, tá perfeito. Mas eu prefiro separar isso aí em dois tipos de problema: os de lançamento horizontal e os de lançamento oblíquo. Acho mais fáceis, você reconhece isso na hora que você for fazer as suas questões. Outra coisa, eu acho desnecessário a gente decorar novas equações, decorar fórmula nova. Então a apostila de vocês traz umas fórmulas aí de tempo de subida, alcance máximo horizontal, ela traz umas equações que eu acho que não vale a pena a gente saber. Sinceramente, essas equações elas resolveriam muito a minha vida. Que eu iria falar para você, ó, a fórmula é essa e abraço, se vira aí e vai resolvendo. E você ia pegar essas equações, ia resolver os exercícios usando as fórmulas, e alguns deles você ia acertar, talvez um outro você fosse errar, e eu ia te ajudar a resolver as outras, e boa, a gente ia sobreviver. O problema é, lá no seu vestibular, você não vai lembrar essas equações todas, a não ser que você tenha uma memória muito boa. Se você é esta pessoa, fantástico. Se você não é essa pessoa, eu recomendo que você use as equações do movimento uniformemente variado para resolver essas questões. Que equações do movimento uniformemente variado? Aquela, vovô e vovó adoram Tinder, sorvetão, vi vovô mais dois anões num triângulo sexual. Tá? As equações de move que a gente já estudou. Qual é a diferença que a gente tem para um movimento uniformemente variado e, por exemplo, para um lançamento horizontal, que é isso aqui? Lançamento horizontal é quando eu pego uma bolinha, jogo numa mesa, por exemplo, né? E ela vem andando horizontalmente e vai cair da mesa. Então, o que eu sei? Que no começo do movimento dela, a velocidade y, a gente separa o movimento em eixo x e eixo y para facilitar a minha vida. Que a velocidade y no começo é zero. Ô, senhor, como assim a velocidade y é zero? Essa bolinha, ela vinha para uma mesa horizontal, tá? Se eu fosse imaginar eu jogando essa bolinha, eu pego ela na minha mão e jogo para frente. Nem para cima, nem para baixo, jogo ela para frente. Então, no começo, ela só vai ter uma velocidade aqui de eixo x, ó. A velocidade y dela é zero. À medida que essa bolinha vai começando a andar, ela vai ter que cair, porque existe uma gravidade que puxa ela para baixo. Então, aquele VY que começou zero, ó, vai aumentando. Ó. Então, que aquele aumenta mais. Por quê? Na queda, eu tenho uma aceleração da gravidade puxando ele para baixo. Em compensação, no eixo x, eu não tenho ninguém empurrando mais ele para frente. Depois que eu tirei a mão, e esse conceito a gente vai ver em dinâmica, depois que eu joguei o objeto e eu tirei a mão, eu parei de exercer força nele para a direita. Então essa bolinha, depois que saiu da minha mão, não acelera mais para a direita, não ganha mais velocidade. Então no eixo x eu vou ter um movimento uniforme. Ué, então eu posso falar para você que no eixo x, a velocidade x é sempre o v0 que eu lancei ele aqui, ó. A velocidade x é sempre o mesmo v0, ó. v0, v0, v0 é sempre igual. E se a gente sabe que o movimento é uniforme no eixo x, eu poderia usar a famosa expressão do sorvete, S igual a S0 mais VT. Se a gente chamar o S0 de zero, no eixo x a equação vai ser x igual, cadê meu mouse aqui? X igual a V0 vezes T. Gente, isso aqui é uma versão do sorvete, tá? Uma versão do sorvete. Opa, vamos lá. Tive que fazer uma pausa aqui. Então, no eixo x, x é V0 vezes T, aquela velocidade inicial vezes o tempo de queda, tá? Vamos lá. Em termos de eixo y, o que a gente vai ter? Um movimento acelerado em que a aceleração é a própria gravidade. Então, as equações do eixo y vão ser essas daqui, ó. Ai, senhor, que é isso aí? Então, vamos lá. Y igual a gt quadrado sobre 2. Isso é o sorvetão. Só que o y0 é zero e a velocidade inicial do eixo y era zero. Ai, senhor, não entendi essa velocidade sendo zero ainda. A gente não está jogando o corpo para cima nem para baixo. Imagina que você está numa mesa e você colocou o saleiro na pontinha da mesa. E a hora que sem perceber, você foi falar com alguém, você virou e deu-lhe uma cotovelada. A hora que você deu uma cotovelada, você empurrou ele na direção horizontal.
Você não jogou para cima e nem para baixo. Então, por isso que o VY começa sendo zero. Então, se você pega o sorvetão, o S0 é zero e o VY é zero, fica só AT² sobre 2. Mas durante a queda, a aceleração é a gravidade. Então, GT² sobre 2. A velocidade Y, conforme ele vai caindo, vai aumentando. Ela vai ser G vezes T. Isso se eu souber quanto é o tempo de queda. Ou eu poderia aplicar aqui, ó, uma versão do Torricelli. Vy igual a V0y ao quadrado, só que V0y é zero, mais 2 vezes G vezes ΔY, ou somente Y, que é o tanto que ele desceu. Estas equações aqui, eu acho que a sua apostila não trouxe, tá? Essas equações de lançamento horizontal, ela não trouxe. Então é legal que você dê um print nessa tela, que você anote essas equações. Dar um print nessa tela é assustador, né? Porque tem minha cara aqui no meio. Mas é legal então que você anote essas equações, de repente anote esse desenho, que é interessante para os lançamentos horizontais, tá? Vamos resolver o exercício? Apertei o botão, só que eu não estava no... Aqui, ó. Se a gente quiser calcular a velocidade V inteira aqui, ó, tá vendo? Vzão inteiro aqui. Em qualquer momento do meu percurso eu consigo. Eu tenho que fazer um Torricelli. V² igual a V0 ao quadrado. Por que V0 ao quadrado? Um Torricelli, um Pitágoras, falei errado, ó. V² igual a V0 ao quadrado, que é a velocidade horizontal, mais a vertical. É uma soma de vetores quando eles formam 90 graus, tá? Se ele pedir a velocidade inteira do objeto a qualquer momento, que é o vetor que está em preto, a gente faz um Pitágoras. Exercício, então, aqui, página do seu caderno 3, página 11, da Unesp, fala assim, ó. Da beirada de um penhasco, uma pessoa joga uma pedra horizontalmente com velocidade escalar inicial V0. A figura representa a trajetória da pedra até atingir o solo. Desprezando-se a resistência do ar, adotando G igual a 10, o módulo de V0 é... Vamos por partes. Esse V0 é a velocidade horizontal. Então eu tenho que calcular usando o eixo X, tá? Vou voltar aqui. Para o eixo X, só tem uma equação para a gente resolver, que é essa aqui, ó. X é igual a V0 vezes T. Não tem outra, só tem essa. X igual a V0 vezes T. O X é a distância que ele andou. Lá no nosso desenho a gente tem, eu já vou voltar lá para você ver. O V0 é o que eu quero saber. Ué, se eu quero saber o V0, o X eu tenho, tá faltando eu descobrir o tempo. Eu vou voltar lá, ó. O X é 12, que é quanto ele andou no eixo horizontal. O V0 eu quero descobrir quanto tempo demorou para cair. Como é que eu faço para descobrir quanto tempo demorou para cair? Bom, eu sei que esse cara caiu por 45 metros. Então eu vou lá no eixo X, a gente separa o X e o Y. Eu vou lá no eixo X e vou calcular o tempo de queda. A única coisa que é igual no eixo Y e no eixo X é exatamente o tempo. Porque enquanto essa pedra cai, ela vai para frente. Para calcular o tempo de queda, olha os dados que eu tenho, ó. O Y, que é a altura que ele caiu, então eu separo Y e X sempre. Tá? A única coisa igual é o tempo. Caiu 45 metros, com uma gravidade que é 10, eu quero descobrir o tempo. Toda vez que você vai fazer exercícios de cinemática, que são esses, a gente tem que olhar para isso aqui, ó. Então é legal que você tenha estas equações na sua mão, tá? Se eu sei o Y e eu sei o G e quero saber o tempo, eu vou usar a primeira aqui, ó. Essa é a primeira equação. Então é igual o move, a gente tem a mesma ideia do move, ó. Y é igual a GT² dividido por 2. 45 é igual a G, que vale 10, vezes T ao quadrado dividido por 2. Se eu simplificar o 10 por 2 dá 5. 45 é igual a 5T². Modo 5 dividindo. T² vai dar 45 dividido por 5. Eu fiz direto isso aqui, ó. 45 dividido por 5 que dá 9. Ué, então se T² é igual a 9, T é raiz de 9 que dá 3. Então demora 3 segundos para que o objeto saia daqui e atinja o solo. Beleza? Em 3 segundos de queda, quer dizer, enquanto ele caía 45 metros gastando 3 segundos, ele andou 12 para frente. Ué, então o alcance horizontal, a medida do eixo X, é 12 e eu quero saber o V0. Lembra, X é igual a V0 vezes T. 12, que é o tanto que ele andou, é igual a V0 vezes o 3. V0 dá 12 dividido por 3, o V0 dá 4. Tá? Então 4 metros por segundo. O que você tem que sacar nesse tipo de problema, então? As contas que eu faço para o eixo Y são diferentes das contas que eu faço para o eixo X. A única coisa comum para as duas é o tempo, porque enquanto ele cai, ele vai para frente. Belezinha? Vamos passar para a próxima. Essa questão 3 também é uma questão de lançamento horizontal. Como é que eu sei quais são as questões de lançamento horizontal? Porque ele fala, né? A velocidade inicial é horizontal, ele vai ser jogado para frente.
Essa em particular, ela tem um probleminha de desenho aqui, ó. Tá? Ele desenhou os 5 metros aqui, mas na verdade o 5 deveria ser aqui, ó. Senão essa questão não tem solução. Essa questão tem alguns probleminhas no texto dela, então acho que erraram o desenho. Olha que probleminhas que ela tem. Aqui está faltando um quadrado no metro por segundo ao quadrado no G. Tem duas respostas Z. Tá? Então faltou uma revisão para poder deixar a questão perfeita, que a altura de 5 metros é entre P e Q, tá bom? Vamos ler, ele fala assim, ó. Em uma competição de mountain bike, um ciclista desce uma montanha em sua bicicleta em alta velocidade até atingir a base de uma encosta. Ao final dessa encosta, no ponto P, ele precisa passar por um vale com desnível de 5 metros e 3 metros de largura para atingir o ponto Q. Então, tá vendo? Esse desnível de 5 metros que ele fala tem que ser em relação ao ponto Q, não em relação a lá embaixo, senão não dá certo o meu problema. Tá? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, faltou elevado ao quadrado nos segundos, e desconsidere a resistência do ar. O menor módulo da velocidade horizontal que o ciclista deve atingir ao final da encosta para que consiga passar com sucesso pelo vale é. A questão essencialmente é igual a que a gente fez agora de pouco. Ele quer saber qual é o valor da velocidade V0 mínima para que esse cara consiga chegar aqui, ó. Tá? Porque ele não caia no vale. Ele tem que chegar aqui. Bom, eu conheço a distância, 3 metros. Para eu saber a velocidade, falta o tempo. Dá para achar o tempo? Dá, porque eu sei que enquanto ele vai andar 3 metros para frente, ele cai 5. Então eu vou lá no eixo Y e vou determinar o tempo de queda. Y igual a 5, tá? G é igual a 10 e a gente quer saber o tempo de queda. Como é que vai ficar meu problema aqui? Ó? Y igual a gt quadrado dividido por 2. Vou calcular o tempo que demora para cair. 5 igual a 10t quadrado sobre 2. Se a gente simplificar o 10 por 2, dá 5 igual a 5t quadrado. T quadrado vai dar 1. Raiz de 1 é 1. O tempo de queda é 1 segundo. Tá? Então, para ele cair 5 metros aqui, ó, toda vez que o lançamento é horizontal, essa queda é a partir de V0, 0, né? Velocidade no eixo Y é 0. Vai demorar 1 segundo. Beleza? O alcance horizontal, então x igual a 3 metros, eu quero saber quem é o V0. X vai ser igual a V0 vezes t. 3 é igual a V0 vezes 1. O V0 dá 3 metros mesmo. Tá? Então, 3 metros, alternativa D. Está digitado errado ali esse E. Alternativa D. Beleza? Então, as duas questões são muito parecidas, tá? Eu consigo determinar uma equação por um eixo, depois levar o dado do tempo para outro e resolver a questão. Tranquilo? Parte dessa aula é isso. A outra parte vai ser sobre lançamento oblíquo, que a gente vai ver agora. Vamos lá. No lançamento oblíquo, a gente vai pegar o objeto e não vai lançar para frente, horizontalmente. A gente lança ele inclinado assim. Aí, senhor, dá um exemplo disso. Um goleiro batendo um tiro de meta. Tá? O cara não chuta a bola retinho para frente, né? Ele vai lá e chuta ela fazendo um arco de parábola. A primeira coisa que eu recomendo que a gente faça nesse tipo de questão é calcular os componentes ortogonais da velocidade inicial. Ô, senhor, falou bonito, hein? Mas não entendi nada. Ó, a gente vai bater a bola com uma velocidade V0 aqui. A primeira coisa que eu sugiro que a gente faça é achar quanto vale a velocidade no eixo X e quanto vale a velocidade no eixo Y, iniciais. Como é que a gente faz isso? V0x é o V0 cosseno de θ. Tá? Então guarda essa expressão aqui. Ó. O V0x, a velocidade no eixo horizontal, é o V0 cosseno de θ. E repara que essa velocidade V0x é sempre a mesma. Ó. O V0x não muda. Por quê? Depois que o cara chutou a bola, ele não está empurrando ela mais para frente. Então, na horizontal, no eixo X, o movimento vai ser uniforme. Então, se eu descubro esse V0x, eu sei ele no percurso inteiro. Já a velocidade y, que é o V0 seno de θ, que ângulo θ é esse? É o ângulo que ele vai dizer para a gente que a velocidade forma com a horizontal. V0y, que é o V0 seno de θ, esse vai mudando. Por quê? À medida que o cara vai subindo, existe uma gravidade puxando ele para baixo. Então, essa velocidade diminui. No ponto mais alto, a velocidade y é 0. Tá? Ó, senhor, então ele para lá? Não para, porque ele tem velocidade x. Se a velocidade aqui total fosse 0, o goleiro ia bater um tiro de meta, a bola ia subir até o ponto mais alto, parar e cair reto. Não é isso que acontece. Ela continua sua trajetória em arco de parábola. Então,
velocidade y é zero, mas eu continuo tendo a x, que não muda no percurso inteiro. E aí ele para de subir, mas a gravidade vai puxar e vai derrubar o cara aqui. Geralmente, nesse tipo de questão, a gente se interessa por algumas coisas. Altura máxima, distância que ele vai alcançar, quanto tempo ele ficou no ar, quanto tempo demorou para chegar aqui. Tá? São essas coisas que geralmente são perguntadas nesse tipo de problema. Se a gente for usar as equações, então, no eixo x, o x é v0x vezes t. Parece a mesma equação de lançamento horizontal, né? Qual é a diferença? Que o v0x eu preciso ter calculado antes, é o v0 cosseno de θ. E no eixo y, as equações são as equações do movimento uniformemente variado, só que nenhum dos valores aqui necessariamente vai ser zero, né? Ó. Então, o y0 é a altura de onde saiu. Nesse caso aqui, saiu do zero, tá? A gente pode chamar também, ó, x e y, né? X e y, 0, 0 aqui. Então, ele saiu do zero. Meu y0 seria zero. Mas nem sempre vai ser. Eu posso arremessar uma bola de basquete do alto da minha cabeça. A altura dela não é inicialmente zero, tá? O v0y nunca vai ser zero, né? Senão a bola não começa a subir. Então, por isso que eu tenho esses valores aparecendo aqui. Mas são as mesmas equações do move, né? Ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, e o Torricelli. Só que eu estou colocando a aceleração da gravidade como menos g, tá? Acho que a gente viu o lançamento vertical e queda livre, e você percebe, né, que essas equações são as mesmas que eu tenho em lançamento vertical. Tá? Então, no eixo x, um movimento uniforme, no y, um lançamento vertical. Quais são as coisas importantes que a gente tem que saber? No ponto mais alto, a velocidade y vale zero. Tá? Em qualquer ponto, se a gente quiser calcular a velocidade, a gente faz o mesmo Pitágoras que a gente faria no lançamento horizontal. Eu peguei esse exercício 1 aqui, está na página 11, e estou mudando a pergunta, que é para a gente poder explorar um pouco mais a questão, para deixar você um pouco mais preparado na hora de você fazer a tarefa. Tá? Espero que isso vá te ajudar. Ele fala assim: querendo impressionar seus alunos, um professor arremessou obliquamente, então começou inclinado o movimento, um pedaço de giz com velocidade de módulo 5 metros por segundo, acertando dentro da caixa do apagador. O giz repousa dentro da caixa, sobre a sua mesa, a mesma altitude do ponto de lançamento. Então ele sai daqui de uma posição que ele lança e cai na mesma altura. Tá? É isso que ele está dizendo. Considerando que a aceleração da gravidade tem módulo 10, que o ângulo de lançamento medido com a horizontal era 37 graus, que seno de 37 igual a 0,6 e cosseno de 37 é 0,8, e admitindo-se que o ar não oferece resistência ao voo do giz até a caixa, a distância horizontal a que a caixa se encontrava da mão do professor no momento de lançamento era. Vai lá, distância horizontal, ele quer saber da gente o x, beleza? Ele quer saber o alcance desse giz. Alcance horizontal x. Poderia responder isso direto, mas eu vou fazer outras perguntas para você aqui. Tá? Então essa questão vai servir de exemplo para a hora que você for fazer tarefa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular V0x e V0y. O V0y é o componente vertical da velocidade, tá? É a velocidade que eu uso nas equações do eixo y, é V0 vezes seno de 37. O V0 ele falou que é 5, tá? A velocidade que ele me dá sempre é o V0, é inteira, 5, e o seno de 37 é 0,6. Então a velocidade inicial do eixo y é 3. Esta velocidade eu não vou usar. Vou falar, ó, eu joguei para cima com 3, e para a direita, V0x, V0 cosseno de 37, então 5 vezes 0,8, V0x é 4. Tá? Então eu joguei para cima com 3, para a direita com 4. Se a gente fizer um Pitágoras 3, 4, esse cara aqui é o 5 que ele me deu. O que a gente fez? Eu decomponho as velocidades em x e y. Por quê? Porque eu só trabalho com grandezas num eixo ou no outro. A única coisa que é igual para elas é o tempo. Então vamos lá. Eu sei que a velocidade no ponto mais alto é 0. Então isso aqui, ó, antes de eu começar a fazer a questão, eu deixei preparadinho. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você. Qual é a altura máxima que esse objeto atinge? Quer dizer, quanto que é essa altura que ele chega aqui no máximo? Ó? Como é que a gente acha isso? Bom, no ponto mais alto, ele é um ponto interessante porque eu sei que a velocidade nele é 0. Ó. Eu conheço a velocidade no ponto mais alto, ela é 0. Então, uma possibilidade que eu tenho de fazer para resolver isso é aplicar um Torricelli aqui. Vy² igual a V0y² menos 2 vezes g vezes ΔY. Ô, senhor, por que você pegou essa equação?
Porque no eixo Y o movimento é acelerado. Por que eu escolhi essa e não, por exemplo, o sorvetão? Y igual a y0 mais V0t, né? Aquela conversa lá. Ué, porque eu não sei quanto tempo demorou para ele subir. Quando eu não sei o tempo, mas eu sei a velocidade, eu posso resolver por essa. Dá uma olhada, ó, no ponto mais alto a velocidade é 0. A velocidade inicial do eixo Y é 3. A gente não usa o 5, tá? A gente usa o componente 3. Ao quadrado menos 2 vezes o g, que é 10, vezes ΔY. 2 vezes ΔY, 2 vezes 10 dá 20 ΔY, que eu vou passar para lá positivo, ó. Tá? 20 ΔY negativo, passei positivo. 20 ΔY é igual a 9, que é 3 ao quadrado. ΔY é 9 dividido por 20, 0,45 metros. 45 centímetros é o tanto que o giz vai subir. Tá? É a posição maior aqui que o giz atinge de 45 centímetros. Se a pergunta do problema for de altura máxima, esse é um jeito de você fazer. Talvez você encontre isso em tarefa e aí você tem uma ideia de resolução. Na letra B, eu quero calcular o tempo de voo do objeto, o tempo que ele ficou no ar. Então, o giz saiu da mão dele, foi até o ponto mais alto, caiu aqui de novo. Como é que eu calculo esse tempo de voo? Eu vou fazer de um jeito aqui, e eu tenho uma intenção com isso, mas eu vou fazer de uma outra forma daqui a pouco depois também. Para calcular o tempo de voo, eu vou usar essa expressão aqui, ó, sorvetão. Ô, senhor, mas não tem um jeito mais fácil? Tem, mas eu quero discutir uma teoria com vocês. Quem que é o y final? Ué, o giz sai daqui, vai até lá em cima e cai aqui de novo. Nessa posição, o y vale 0. Ó. Então, a altura final é 0. E a altura inicial era 0 também. Então, ele saiu do 0 e chegou no 0. Eu quero saber que momento ele volta para o 0. Ó. Y final é 0, está no chão, bateu aqui. E o inicial era 0. Mais a velocidade inicial, que era 3, a gente trabalha só com grandeza do eixo y, vezes o tempo que eu quero saber, menos o g, que é 10, vezes t ao quadrado dividido por 2. Ô, senhor, mas como é que você está falando que o y final é 0 e o inicial é 0? Vai dar certo? Não tem que dividir só na subida? Não precisa. Essa equação do segundo grau, ela é uma parábola côncava para baixo. Né? Então, parte dessa parábola ele sobe, parte ela desce. Então tá bonitinho, é só a gente fazer o resultado disso aqui que a gente vai ser feliz. Se eu pegar aqui, ó, 0, somado aqui não dá nada, 3t menos 10t quadrado sobre 2, seu significado dá menos 5. Então, 0 é igual a 3t menos 5t quadrado. A gente tem aqui uma equação do segundo grau em que eu não tenho o termo c. O termo c é 0, né? Ó, tá aqui. A gente chama de incompleta. Como é que eu resolvo isso? Eu ponho um t em evidência. Ó, aqui tem t também. Então, eu ponho t em evidência. 3t, se eu tirei um t em evidência, fica só 3. Menos 5t quadrado, eu pus um t em evidência, dá menos 5. Um produto cuja resposta é 0, obrigatoriamente deve ter um dos dois termos sendo 0. Ou t é 0, e apesar de ser resposta matemática, né, ela não satisfaz minha condição. Como assim, professor? Ué, quando o tempo é 0, ele está no 0. Eu achei esse valor aqui. Eu quero saber o tempo de voo. O que a gente calculou é, no instante inicial ele estava no 0. Não é isso que eu queria. Ou 3 menos 5t tem que ser 0. Tá? Se 3 menos 5t tem que ser 0, 3 vai ser igual a 5t. 5t é igual a 3. 3 sobre 5, o t é 0,6. Então, entre sair daqui, subir tudo isso e chegar aqui, demora 0,6. Tudo bem? Ah, é difícil de fazer, mas é um método que vai me ajudar quando a gente não tem simetria de movimento. Este problema tem. O que é simetria de movimento? Então vamos lá, ó, tempo para atingir a altura máxima. Quanto tempo demoraria para o cara chegar só aqui em cima, ó, não para cair tudo? O que eu sei? Eu sei que na altura máxima a velocidade y é 0. Então eu podia falar que Vy é igual a V0y menos gt. É o mais fácil. Ó. V0y, a gente conhece que é 3. O Vy é 0. Menos 10 vezes eu chamei de ts, tempo de subida. Então 10 ts é 3. ts dá 3 dividido por 10. ts dá 0,3 segundos. Ó, para sair daqui até aqui dá 0,3 segundos. O tempo total para ele chegar aqui é 0,6. Então isso não é uma coincidência. Toda vez que o móvel parte de uma altura e retorna para o mesmo nível, o tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Então você está vendo? Ó, se ele demora 0,3 para subir, para cair vai demorar 0,3 também.
0,3 mais 0,3 dá 0,6. Então eu poderia ter achado esse tempo aqui, ó, calculando o tempo de subida e multiplicando por 2. 0,3 para subir e 0,3 para descer. Por que eu não fiz isso? Eu queria provar que essas duas coisas então iam dar iguais. Só toma cuidado, isso só vale se ele partir de um ponto e voltar no mesmo nível. Então vou dizer de novo, se eu pego uma bola de basquete e arremesso ela a partir da minha cabeça, né, de uma altura acima da minha cabeça, no arremesso, e dá um airball, ela não pega o aro e ela bate no chão, não posso fazer essa história de multiplicar o tempo de subida por 2, porque ela não foi e voltou para a mesma posição. Aqui eu podia. Então eu brinquei com a questão aqui, ó, nesses itens A, B e C, para a gente abordar algumas coisas que, apesar de serem assunto dessa aula, não tinha nenhum exercício para a gente conversar. Na questão mesmo que ele pedia para a gente, ele queria saber o alcance x, quanto ele andou no eixo x. Lembra, alcance horizontal só tem uma fórmula, x é igual a v0 vezes t, né? v0x vezes t. A velocidade no eixo x vezes o tempo de voo. Por que tempo de voo? Eu quero calcular o x até ele bater aqui de novo, né? Até ele voltar na posição original. Para ele voltar na posição demorava 0,6 segundos. Então x é v0x vezes t. Velocidade do eixo x a gente já tinha achado que era 4. O tempo de voo é 0,6. Então x dá 2,4. Alternativa D. Ô, professor, e se eu colocasse 0,3 aqui? Você ia descobrir metade do x. Ó. Você ia descobrir daqui até aqui. Tá? Quanto ele andava na horizontal até atingir a altura máxima. Eu quero saber o alcance inteiro. Essa questão eu espero que sirva de referência para você, de exemplo, na hora que você for fazer sua tarefa. Beleza? Se tiver dúvida, clique em Meeting lá para a gente poder trocar uma ideia. Essa aqui, ó, a última, ela é uma questão meio chata de fazer porque ela é literal. Tá? Então acho que a anterior serve mais para você resolver tarefa. Essa aqui ela vai talvez confundir um pouco você, mas é possível de fazer. Ele fala assim, ó. A figura a seguir mostra 3 trajetórias de uma bola de futebol, considerada como uma partícula, chutada a partir do repouso. Nas 3 situações, despreza-se a resistência do ar. Considere as seguintes afirmativas. Primeira, o valor da componente vertical do vetor velocidade inicial da bola é igual nas 3 trajetórias. Vamos traduzir o que ele falou para a gente primeiro. O vetor do componente vertical, tá, inicial, ele está falando do V0y. O que ele está dizendo para nós é o V0y é igual para todas. Como é que a gente acha isso? A altura máxima atingida, lembra que a gente fez na questão anterior? Eu posso fazer por esse Torricelli aqui. Eu não recomendo que você decore. Se você quiser decorar as equações para facilidade, na sua apostila existem, elas estão lá, inclusive para isso. Tá? Eu não estou fazendo decorar, estou escrevendo aqui. Mas dá uma olhada, ó. A altura máxima atingida, aplicando o Torricelli, igual a gente fez na questão anterior, é V0y dividido por 2g. O g é a gravidade da Terra, que é igual para todas. O ΔY, que é a altura que elas subiram, é igual, ó. Dá para perceber, a altura máxima aqui de todas elas é igual. Se o g é igual e o ΔY é igual, obrigatoriamente todas têm que ter a mesma velocidade, né? Se as velocidades fossem diferentes, o g é igual, as alturas seriam diferentes. Então, todas têm a mesma velocidade y. A afirmativa 1 está correta. Todas têm a mesma velocidade y. Tudo bem? Por enquanto, sem estresse? Legal. O módulo do vetor velocidade inicial da bola nas 3 situações satisfaz a relação. V0A é menor que V0B, que é menor que V0C. Então, vamos lá. A velocidade vertical, a componente do eixo y, é igual para todas. Agora, por que a C caiu mais longe? Ela sobe o mesmo tanto. Por que ela caiu mais longe? Porque provavelmente a velocidade do eixo x dela é maior. Tá? Elas demoram o mesmo tempo para subir e descer. Eu vou queimar aqui a letra C, tá bom? Daí eu volto na 2 para a gente discutir. Vou discutir a 3 primeiro. O tempo para atingir a altura máxima eu também poderia decorar. Né? Fórmula, fazer o que a gente fez na anterior. Que eu estou pondo a equação, né, literal, só com letras. Para atingir a altura máxima, lembra? A velocidade no ponto mais alto ia ser 0. Eu descobriria que o tempo de subida é V0y sobre g. Como o tempo total, elas vão e voltam para o mesmo ponto, é o dobro, o tempo total de voo é 2V0y dividido por g. Não é para decorar, mas eu poderia mostrar isso, a gente fez isso com números na questão anterior. Ué, o V0y delas a gente falou que é a mesma aqui em cima e o g é igual. Então o tempo que elas têm no ar é o mesmo. Ué, por que essa aqui foi mais longe se ela está andando durante o mesmo tempo? Porque a velocidade horizontal dela, a velocidade no eixo x era maior. Por isso que a 2 está certa e a 3 está certa também. Tá? Muito bacaninha essa questão, apesar de ser uma questão difícil, hein?
Difícil de fazer. Então todas são certas, todas são verdadeiras da letra E. Foca mais na 3 na hora que você for fazer tarefa do que na 2. E separa o movimento horizontal, quando ele começa no eixo X só, de movimento vertical, né? Oblíquo que a gente teria aqui. Tranquilo? Tá? Dá uma olhada nessas tarefas então, nesse módulo 13. Provavelmente você vai ter dúvida, é normal. Esse é um assunto médio para difícil, não é um assunto fácil, tá? Acho que nos de lançamento horizontal você vai embalar mais fácil. Os de oblíquo você vai sofrer um pouquinho mais. Eu tô aqui na segunda-feira para te ajudar. Beleza, pessoal? Juízo e bons estudos.